Bom dia, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no site, né, onde faz a embalagem do site, para fazer o envio dos pedidos. E a gente vai receber um rapaz que ele mora na Venezuela. Ele tá dando aula de inglês para uma menina aqui da cidade. E os pais delas trouxeram ele aqui para contar como está vivendo o pessoal na Venezuela. Como é viver num país comunista. Então depois ele vai começar a palestra e eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? Espero que ajude vocês aí nas eleições a pensar direitinho em quem votar e achar o candidato perfeito para o nosso país, beleza? Um beijo, gente, e escuta aí o que ele tem para falar pra gente. Como estão? Eu vou ler alguns pontos que tenho aqui. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que se vocês leem a história da esquerda na América Latina, vocês podem ver que sempre tem o mesmo padrão, o mesmo padrão de ação nos países. Por isso, infelizmente, a esquerda é a organização política mais grande na América Latina. Infelizmente, tem sempre as mesmas objetivos em cada país. No meu país, aconteceram muitas coisas e posso dizer que são coisas injustas. Uma das primeiras coisas que eu posso mencionar é que o governo controla praticamente tudo. Tem todos os poderes políticos e quando isso acontece é uma coisa que não é boa, porque o poder fica concentrado em um pequeno grupo político. E esse tipo de regimes está se expandindo por América Latina. Uma das coisas que eu quero mencionar, está aqui, a primeira coisa que geralmente esse tipo de governos fazem, e está acontecendo na Argentina agora, é o controle da moeda. Por exemplo, nós na Venezuela tivemos um controle que fazia com que vocês não podiam comprar ou trocar a quantidade que vocês quiserem em moedas estrangeiras, ok? Tinha um controle, vocês podiam comprar uma quantidade ao ano, isso era tudo. Também a coisa dos serviços públicos é uma coisa muito grave, porque o governo desapropriou as principais empresas de serviços públicos como energia, água e outros serviços, e esses serviços deixaram de funcionar bem. Nas principais cidades, os serviços de água, por exemplo, são ruins. A água, às vezes, 2 vezes a semana, por exemplo, e a maioria do tempo não tem. Por exemplo, no meu caso, graças ao trabalho que eu tenho, eu pude comprar um reservatório e uma bomba, e quando chega a água, que chega como 3 vezes ao dia, cada vez meia hora, o reservatório se enche e posso ter água. Mas a coisa é que a maioria das pessoas não conseguem comprar uma coisa assim, porque não tem um trabalho que permita comprar esse tipo de coisas. Como as pessoas podem comprar uma coisa assim quando o salário mínimo, eu sei que pode soar como uma mentira, mas não é. Vocês podem procurá-lo na internet. O salário mínimo da Venezuela é de $30 ao mês. Esse é o salário mínimo. A maioria...
150 reais. Sim, essa quantidade. Então, a maioria dos funcionários públicos ganha essa quantidade. A maioria dos funcionários nas empresas ganha entre 80 e 100 dólares ao mês, que seriam como entre 500 e 550 reais. Esse é o salário. Você falar o preço das coisas aqui e lá, mais Aham. Sim, eu já estive aqui por 4 dias. Eu comprei muitas coisas, vi os preços das coisas, e os preços aqui são um pouquinho mais baratos do que lá em Venezuela. Mas a coisa é que os salários lá são muito, muito baixos. Por exemplo, eu sou engenheiro industrial. Eu graduei em 2009, faz 13 anos. E eu trabalhei por 2 anos, depois trabalhei em meu negócio de vidraçaria. Mas a coisa foi que o negócio que eu tinha foi para baixo, porque a economia não tinha dinheiro suficiente para esse tipo de trabalhos. E depois eu comecei a dar aulas, porque sempre tenho gostado de línguas. Eu falo inglês, português, sempre aprendi. Estou aprendendo muito mais agora, aqui no Brasil. E dou aulas de espanhol, que é a minha língua nativa. E essa foi a maneira que eu achei para poder sobreviver na Venezuela. Eu tenho meus pais lá, então não posso ir embora e deixá-los solos, são pessoas velhas. Então, esse é o tipo de coisas que sempre acontecem nesse tipo de regimes. Outro ponto que eu quero mencionar, tenho aqui, é a história de PDVSA. PDVSA em espanhol significa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. PDVSA ainda existe, a empresa de petróleo da Venezuela. Essa era uma empresa que tinha acordos entre a empresa privada e o governo. O governo decidiu desapropriá-la, e vocês podem ver na internet, e o governo também confessa isso, que a produção petrolera da Venezuela caiu demais. Então, como se pode explicar que o país que tem as reservas de petróleo mais grandes do mundo fica embaixo do chão, mas tem as reservas mais grandes de petróleo no mundo e não está exportando petróleo? Exporta, mas muito pouco. Então, o que fizeram? Desapropriaram a PDVSA, a empresa agora estatal, e encheram a empresa com muitos empregados. Muitos. Por quê? Porque se tem muitos empregados na empresa petrolera, muitos empregados dependem do governo. Então, essas são coisas que não devem acontecer em um país. Não sei se